loja, na rua, e levar para a indústria, e eles não vão pegar aquela garrafa e reutilizar do jeito que ela está, não. Primeiro ela precisa ser reciclada, para que aquele plástico seja reaproveitado com outros plásticos que serão reciclados, e dali fazerem novas garrafas. E o Senhor, Ele faz assim conosco. Primeiro o Senhor vai nos reciclar. E a reciclagem de Deus para nossas vidas é por intermédio dos processos. Os processos nos aproximam de Deus. Os processos de Deus para nossas vidas extraem coisas que atrapalham a Deus de trabalhar a nossa vida, que atrapalham a Deus de agir na nossa vida. Então é necessário que nós venhamos aceitar os processos que o Senhor permite nós passarmos. Mas muitas das vezes, pessoas não querem aceitar o processo. Então eu vou dizer nessa noite, se você não aceita o processo, você não vai viver o propósito. Só vive o propósito quem aceita o processo. Pastor, mas está difícil. Pastor, eu tenho chorado muito, eu tenho orado. Pastor, eu tenho clamado por algo na minha vida e não tenho visto acontecer porque não terminou o processo ainda. Precisamos passar por processos, porque os processos trazem maturidade. O processo traz crescimento espiritual. O processo faz que nós tenhamos uma melhor comunhão com Deus. Então aceite o processo. Glória a Deus. Pastor, mas eu estou passando algo que o senhor não sabe. Eu não preciso saber, porque quem tem que saber está permitindo você passar pelo processo. Ninguém precisa saber o processo que você está passando. Passe você o Senhor, porque o processo é teu. De repente alguém aqui nessa noite já recorreu a alguém para ajudar em oração. Irmão, irmã, me ajuda em oração. Ai, meu, parece que ninguém está olhando para mim. Parece que eu não sou importante para ninguém. Não, porque o processo é você e o Senhor. O Senhor não colocou você no processo acompanhada de irmã D, de irmã C, de irmã D, de irmão Joãozinho, Pedrinho. Não, o processo é teu. Você vai ter que passar o seu processo sozinho. Você vai ter que passar o seu processo sozinho. Porque a lapidação que Deus tem é para a tua vida. A bênção que você pediu não é para você compartilhar nem partilhar com ninguém. É tua. É tua. Se o Senhor Ele está te preparando para algo, é para você. Então é exclusivo. Guarda no seu coração. Então é muito difícil se aceitar os processos que vêm da parte do Senhor. Cada um de nós enfrentamos o nosso Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa. Foi aonde nós lemos o texto aqui, e aonde Jesus, após ter participado com os discípulos da Páscoa, ter instituído a ceia, após ter instituído a ceia, ele cantou um hino, e após ao cantar o hino, ele pegou seus discípulos e subiu para o monte para orar. Mas Jesus sabia por que ele estava indo naquele exato momento para o monte. Os discípulos estavam desapercebidos, mas Jesus tinha todo o conhecimento do porquê que ele estava indo para aquele monte. E Jesus ele chega, e como eu disse aqui, Getsemane significa lugar da prensa. Getsemane significa lugar de agonia. Getsemane significa lugar de oração não atendida. Getsemane significa lugar de sofrimento. Lugar de confronto intrapessoal, aonde o coração do homem e da mulher é posto à prova. Jesus tinha que passar pelo seu Getsemane. E nós vemos que ele subiu com 12 discípulos. E quando Jesus, com 11 discípulos, aliás, porque um tinha saído para traí-lo, e Jesus, ele com esses 11 discípulos, ele separa 3 e diz para eles: olha, vocês fiquem aqui, que eu vou ali à frente orar. E quando ele volta, ele encontra os discípulos adormecidos. E pela segunda vez, Jesus faz a mesma coisa, e quando volta, os discípulos estavam adormecidos. E Jesus orou pela terceira vez. A oração de Jesus foi: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, se não for, que seja feita a tua vontade. É difícil. Nós pedimos ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E o Deus fazer a vontade na minha e na tua vida é para nos fazer chorar. Não que Deus seja mau, não que Deus seja carrasco, não que Deus seja ruim, mas a vontade de Deus é para nos aperfeiçoar, porque o maior propósito do Evangelho não é esse que nós estamos vendo sendo pregado hoje, aonde alguém prega e diz assim: olha, traz a sua chave e coloca aqui, que o Senhor vai te dar um carro novo, vai trocar. Deus não está aqui para fazer barganha com o homem. O maior propósito da pregação do Evangelho hoje, ela está fugindo da visão humana. O maior propósito da pregação do Evangelho hoje é a salvação de almas. João 3,16 vai dizer o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Logo, ele não disse que ele deu o seu filho para enriquecer ninguém, para dar mansão para ninguém, para dar super carro e carro importado para ninguém. Não, isso é consequência da minha busca, isso é consequência da minha vida social. A vida social nós temos que plantar. Tem pessoas que querem chegar lá em cima, mas não estão plantando e nem plantaram no futuro, porque nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Dependendo da semente que alguém plantou lá no seu passado, ela não vai colher aquilo que ela queria no presente, porque a semente que ela plantou não dá condição de ela colher aquilo que ela quer. Então a vida, ela é uma lei de semeadura, e essa lei de semeadura é real. Não tem como eu desfrutar de algo que eu não plantei. Eu só posso desfrutar daquilo que eu plantei. Não tem como.